Taubaté vive essa condição hoje de 3 derrotas dentro de casa, de repente vence lá fora, quando chega assim, coitado, o torcedor fica num sofrimento danado. Abração, Ricardo, abração, querido ouvinte, Vicente de Melo, forte abraço, tchau, tchau. Abraço, nos encontramos em Rio Claro, Chico de Paula. Agradecendo a sua audiência, a sua preferência, o Mundo Esportivo volta amanhã, meio-dia. Na sequência aqui da nossa primeira edição, vem aí o Dimas Oliveira com o Cacique em Cultura. Para você que está acompanhando a nossa segunda edição, agora por volta das 19 horas, não teremos a Voz do Brasil, que será apresentada às 10 da noite. Na sequência, tem uma super programação musical. E às 19h30, voltamos a falar com a grande transmissão do rádio para a Velo Clube Taubaté. Messias de Melo, grande abraço, voltamos amanhã. Tchau, pessoal. Cacique no seu coração. Cacique, sucesso e alegria todo dia. ZYK 673, Rádio Cacique Taubaté, São Paulo, uma das emissoras coligadas. Você nos ouve AM 1160 kHz. Você nos acessa em www.radiocaciquetaubaté.com.br e em todas as plataformas. Rádio Cacique Taubaté, o amor da cidade. A informação na medida certa. Cacique, sucesso e alegria todo dia. Cacique. Rádio Cacique, emoção em suas 6 décadas de história em Taubaté e região. Alô, alô, amigos da Rádio Cacique de Taubaté. Aqui fala Vavá Beraldo. Tô passando por aqui para desejar aí um feliz aniversário para vocês, nessa rádio de grande prestígio, tão querida na cidade, que tem uma sintonia com a população de Taubaté. Parabéns, Rádio Cacique, vocês são demais. Obrigado pelo serviço que vocês prestam, pela comunicação, pela música, pela parte esportiva que vocês fazem aí com excelência. Muito obrigado, Rádio Cacique. Vida longa, sucesso sempre. E aqui falou Vavá Beraldo pra vocês. Valeu! Rádio Cacique Taubaté, há 62 anos, a rádio da cidade. Cacique. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique. A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve. Na Rádio Cacique, o seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Desenvolve. Diariamente às 5 da tarde, aqui na Rádio Cacique. A informação na medida certa. Cacique. Desenvolve cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Cacique apresenta a partir de agora propostas culturais, entrevistas com convidados de todo o Vale do Paraíba, entretenimento e muito mais. No ar, Cacique em Cultura. Boa tarde aqui na nossa Rádio Cacique Taubaté. Começando mais um Cacique em Cultura. E olha, hoje eu vou falar uma coisa, é um programa que promete, porque nós vamos ter aqui uma convidada mais do que especial, que ela é a arte personificada, seja na educação, seja no canto, olha, uma série de especialidades. E a gente acaba vendo também que isso é uma coisa muito genética, né? Porque ela é filha do famoso e saudoso artista plástico Toninho Mendes, que inclusive o Centro Cultural Municipal de Taubaté tem o nome Centro Cultural Municipal Toninho Mendes, em homenagem a esse grande artista que infelizmente tão cedo nos deixou.
Nós vamos falar aqui hoje com a Alessandra Barroso. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, querido Dimas. Nossa, muito feliz pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. A alegria é nossa. Uma pessoa multifacetada como você, né? Que exala a arte. Nós temos realmente que reverenciar o seu trabalho e tudo aquilo que você faz. Com educação, com arte. Porque eu vejo, Alessandra, uma coisa. Não dá para desassociar educação e arte. Exato. Não é verdade? É verdade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse trabalho. Depois nós vamos entrar em tudo que você faz, né? Ela é cantora também, viu, gente? Ah, eu tento. Não. Mas não, olha, a tentativa dela foi muito assertiva, porque foi muito bem, viu? Sim. Eu já vi cantando lá no Centro Cultural, né? Falar de arte. Eu posso dizer que tudo começou em casa, né? Ah, sim, né? Influência do seu pai. Influência do meu pai, Tony Mendes. Na verdade, assim, desde criança, o meu pai, ele colocava as músicas antigas, músicas boas. Ele brincava comigo, assim, entrava no meu quarto, colocava fantoche na mão, ele inventava umas coisas. E falava, bom dia, filha. Olha que jeito de acordar, coisa mais linda. Então, mas a gente não imaginava que tudo isso que eu estava vivenciando quando eu era criança ia influenciar tanto a minha vida hoje. Né? Nessa história que eu trabalho, eu sou contadora de história, né? Eu sou professora também, trabalho com alfabetização, sou contadora de história. Então, fiz teatro também, fiz alguns cursos de teatro. O João Ângelo, você conhece o João Ângelo? Conheço o João Ângelo. Imagina quanto tempo faz isso? Nossa, olha Você só. vê, eu não vou entregar a idade aqui não, mas faz tempo. No barracão do deck, faz tempo. E tudo isso que eu trabalhei lá atrás, que foi mera brincadeira, assim. Hoje, como tem me ajudado. Por isso que essa influência, desde cedo, dentro do universo, em casa, dentro do universo da criança, ajuda demais. E eu vejo que muitas pessoas desconhecem isso, né, Alessandra? Sim. Eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado com a criança, aquilo que você vai falar, o que você vai incentivar, nunca incentivar em coisas erradas, exatamente, né? E sempre incentivar para aquilo que vai ser a diferença dela no futuro, como foi para você. Foi verdade. Então, desde criança, assim, que eu gosto das coisas. Sempre brincava. Na realidade, assim, eu prestei para jornalismo, olha só. Quando eu fui fazer, prestar vestibular, prestei para jornalismo. Porque eu com meu irmão, a gente já brincava desde criança de ir com aquele gravador. E ficava apertando e gravar história. E era coisa de terror. Isso porque eu tenho medo, né? Mas tudo bem. Mas essas brincadeiras, assim, de gravar tudo, eu falei, vou prestar jornalismo. Daí meu pai falava na época, Alessandra, você tem que fazer pedagogia, igual sua mãe, porque também, influência da minha mãe, né? A Naí, que tem a bandinha de lata, acho que muitos devem conhecer também, né? Claro. E ela também estudou música e é professora de artes. Então, ela lá no meio. Pai, artista plástico. Mãe, professora de música, artes. Como é que eu não ia gostar disso? Tem como? Não tem. Inclusive até dentro da barriga, né? Que tem estudos que falam. Ouvir música, inclusive, quando a criança está dentro da barriga, tem um efeito muito bom na vida da criança. É verdade. Né? É verdade. Então, tudo isso, tanto que hoje eu falo, vai cantar uma música. Gente, eu só sei música antiga. É impressionante, porque o repertório que eu ouvi são músicas boas. Né? Celi Campeiro, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, entre outros aí. Música com qualidade, Gal Costa, né? Minha grande Gal Costa. Nossa, apaixonada pela Gal Costa. Maravilhosa, né? Então, grande perda. Grande perda. Nossa, chorei, não juro, senti demais, porque uma das músicas que eu brinco de cantar mesmo, né, na verdade, era da Gal Costa. Então, quer dizer, mas essas coisas que influenciam muito na vida da criança, né? E tudo isso fez com que hoje eu acabei fazendo pedagogia, me formei, formada em pós-educação infantil, né? Especialista em educação infantil, enfim, todas essas coisas. Eu caí hoje como contadora de história, não só como dou aula como criança com alfabetização, né? Por sinal, quero agradecer lá o colégio, pode falar o nome? Pode. O Colégio Deza, a diretora, a minha coordenadora Carmen, que foi minha grande incentivadora para eu ser a contadora de história que eu sou hoje, porque foi ela que, Alessandra, você vai. E eu fui.
Eu Então, estudei no IDESA. foi, eu sei. Então, tô lá há muitos anos já trabalhando Há lá. 150 anos. E continua lá, o grande seu Saldi, querido lá, né? É verdade. Eu admiro muito, porque ele nasceu para isso, né? Ele sempre teve. Não sabe ficar longe da escola. É uma dedicação, Demais. né? Um pulso firme, Um porque amor, necessita ter isso, né? Pulso firme, com amor, com respeito, com carinho. Então eu tenho sempre que enviar, lógico, né? Os meus votos de parabéns e muita saúde para o seu Saldi e para a família, né? Aí, com certeza. Que é a alma do IDESA, Que né? é a alma do IDESA, É. com certeza, nossa. Então, tudo isso influenciou hoje eu ser como contadora de história, né? Que eu gosto demais. Nossa, como é gostoso ver aquele olhar das Como crianças. foi que você decidiu fazer isso, mas de uma maneira profissional? Não mais naquelas brincadeiras infantis, tudo. Sim. E como foi que você sentiu que você poderia realmente colocar isso dentro da educação? Bom, isso foi... Tem alguns anos que eu tô como contadora. O que aconteceu? Na escola, sempre tem épocas assim, Dia das Crianças, semanas assim que a gente trabalha algumas atividades, alguns projetos. Então eu ficava encarregada sempre do quê? De contar história, mexer com fantoche. Por quê? Porque eu gostava. Eu escolhia isso. Tá. E foi ficando. E tinha uma contadora da escola, muitos anos na escola, né? Aí um dia minha coordenadora, que ela sabia que eu gostava disso, por isso que eu falo que ela é grande culpada disso, e eu só tenho a agradecer, se ela agradecer, eu sempre falo isso pra ela. Ela pegou e falou: Alessandra, eu quero você como contadora de história aqui do colégio. Daí eu falei, nem pensar. Falei, não, você? Falei, não, de jeito nenhum, é muita responsabilidade, como é que eu vou começar com isso? Nem sei se eu tenho tempo para fazer isso. Ele falou, não, é você, pensa. Eu pensei, na verdade eu demorei para dar resposta. Mas daí eu já estava decidida, eu falei assim, bom, vamos lá. Se eu vou ser contadora, eu não vou chegar só a ler, que é importante também, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, só ler o livro. Certo. Eu vou tentar fazer algo de maneira diferente, mais lúdica, que chame a atenção dessas crianças. Claro. Como seria? Bom, aí eu pensei assim, eu não vou chegar, vou só contar uma história, eu vou procurar uma história que tenha um significado, para a gente discutir essa história, enfim, todas essas coisas. Mas também vai ter que ter música, porque eu gosto. Aí eu falei para minha coordenadora, ela falou assim, Alessandra, carta branca, você faz o que você achar melhor, então vamos lá. Aí que vem uma coisa muito interessante. Qual foi a primeira história que eu contei na escola com influência da minha família? Qual foi? Dona Baratinha, casamento da Dona Baratinha. Que Casamento. linda. Porque meu pai, ele contava pra mim essa história quando eu era criança. Inclusive tem os discos. Sim, Muito eram antigos, coloridos. coloridos. Meu pai colocava, meu pai tem uma vitrola lá. Então ele colocava esses disquinhos lá e eu ficava ouvindo. Quem quer casar com a Dona Baratinha? De fita no cabelo e dinheiro na caixinha. E ele imitava os bichos lá, né? Que parecia da antiga. Aí tinha boi, tinha não sei o que e tal, né? Hoje, pela Ruth Rocha, que ela colocou outro livro, tem outros animais diferentes, né? Adaptação lá. Aí eu falei assim, bom, preciso encontrar uma história especial para esse dia. E por que não o casamento da Dona Baratinha? Aí a pessoa vai lá e se veste de barata. E vestir de barata, né? Porque minha mãe tem uma loja de fantasia. Daí eu falei, mãe... Aí eu falei, acho que não vai ter uma fantasia de barata, gente. Quem que vai usar uma fantasia de barata? Aí vai lá assim... André, meu irmão, pra cá você tem uma fantasia de barata? Fantasia de barata? Pior que tem. Falei, não acredito, é essa mesmo que eu quero. Aí vai eu colocar lá um negócio marrom, uma fita, aí fiz uma janela, né? Tem um cenário. Antes, na realidade, hoje, as coisas vão melhorando, né? A gente vai aperfeiçoando. Então, hoje eu tenho um cenário que foi feito pra mim, né? Agradecer também à escola. Mas antes, não, comecei assim, bem simplesinho mesmo. Mas daí eu fiz lá, falei, só que eu precisava de inspiração para fazer o cenário. Eu falava assim, pai, hoje você não tá mais aqui. Mas, por favor, me inspire, você que era bom de fazer essas coisas. Meu pai era muito criativo, né? Era uma caixa, assim, de fósforo, ele fazia um oratório. Um baú, ele fazia com uma caixa de papelão. Então, eu falei, não, eu preciso ter inspiração. Aí vai lá eu pegar um quadro, uma moldura de um quadro. Peguei só aquela parte, tirei a parte branca lá, que era um quadro que estava velho, e usei a moldura, coloquei papelão, pintei o papelão, fiz a janela, tudo mais. Bom, falei, agora preciso pensar como eu vou pendurar. Aí tive a ideia de pendurar, tudo mais. Falei, peguei uma caixinha, fui colocando as moedinhas que conta, tudo, e me transformei de barata. Aí
comecei, né? Daí, a hora que eu entrei, foi a primeira vez, eu tava muito nervosa, né? Que é a primeira vez. Mas na hora que eu fiz tudo, que daí eu falei Isso assim, lá no IDESA? Lá no IDESA. Tá. Começou lá. Foi a minha primeira vez que eu fiz. Tem alguns anos já, tem uns 4 anos, né? Que eu tô nisso. Lá, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer essa história da melhor forma possível, vou dar o meu melhor, vai dar tudo certo. Aí eu comecei a colocar imitar, porque também gosto de imitar alguns animais, né? E na história eu coloquei um galo, não tinha um galo, né? Mas como eu imitava um galo, porque quando eu era criança eu tinha um galo chamado Bill, que ele ficou com a gente uns 8 anos. Então, pra ver com a nossa... A música também, a gente trabalha muito auditivo. Então, a gente tem uma percepção muito melhor quando a gente escuta música, especialmente desde criança. Exato. Né? E eu, com som, assim, eu lembrava o jeito que meu galo falava. Então, quando eu cantava, quem quer casar? E a hora que eu entrei, as criançadas assim, começaram a rir, sabe? A coordenadora falou assim, não acredito que a Alessandra tá de barata. Eu falei, eu tô de barata. Aí, quem quer casar com a dona Baratinha? De fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Aí sacudia, né? Porque ela acha uma moedinha e fala que ela ficou rica, né? Que agora pode ter uma fila de pretendente, né? Aí, só resumindo, o primeiro que entra o pretendente, um galo. Daí eu falei, gente, vai ter que imitar o galo, né? Daí o galo fala, mas daí ela fala assim, né? Galo, eu sou muito sensível. Primeiro, quero saber qual é o som que você faz. Aí o galo canta, né? Posso cantar o galo aqui? Pode. Eu vou acordar alguém. Gente, se estiver dormindo, me desculpa, tá? Então eu vou acordar um pouquinho. Aí a criançada, né? O galo tem apelido, gente. Hoje o galo faz parte das histórias. O galo não ficou lá só na casa da Baratinha. Hoje o nome dele é Zezito. Zezito. E ele aparece. E vira e mexe a criançada. Hoje o galo não vai vir? Daí vai, porque tem a maricota. Enfim, daqui a pouco eu chego nesse mérito das outras coisas que eu faço. Não, mas você vai me contar isso já depois dos nossos comerciais. Tá, e pessoal, nós vamos ter uma história contada pela Alessandra aqui, viu? Não é para qualquer um. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já com essa presença maravilhosa da nossa querida Alessandra Barroso. No seu coração. Conexão da Tarde, o jornalismo da Rádio Cacique, atento aos fatos que movimentam o seu dia. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, a informação e a prestação de serviço, saúde, economia e tudo o que você precisa saber. Conexão da Tarde, com a apresentação de Guto Santos. Oferecimento Vestibular de Verão Unital. Inscreva-se unital.br. Cacique. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem. Base Ambiental conta com engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado, de maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, dessatização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no controle de pragas. Cacique. A cidade inteira já se ligou. O que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor. A felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor. A família Milclean vai cantar assim. Ganhar na loteria é questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté, há mais de 40 anos. Uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa. 5 lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas. Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa. Tintas Taubaté, lojas em Taubaté e Pindamonhangaba. A gigante no ramo.
Cacique. Fevereiro tem folia de ofertas do Cardoso. Confira. Conduíte a manco 25 milímetros, R$ 79,00. Porcelanatos Cristofoletti, vários modelos, R$ 48,90 o metro quadrado. Vai construir? Chama o Cardoso. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. E estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura. E olha, nós estávamos conversando aqui com a Alessandra Barroso e nós vamos ter aqui o privilégio, né, de também escutar uma contação de histórias, né? Não é, Alessandra? Qual vai ser? Vai ser já? Você quer esperar um pouco? Não, gente, não, você que sabe. Então vamos que vamos, né? Vamos agora? Vamos agora? Brindar ao pessoal? Então, essa história, primeiro que eu tenho uma música, né? Como eu falei, como contadora de história, eu também tenho que ter música inserida, né? E eu vou cantar essa música, ela é muito legal, do Saltimbanco, gente. Nossa, a história de uma gata. Só que, né, é claro que agora eu não vou ser a Alessandra Barroso, eu sou a Lelê, porque eu sou conhecida como Lelê pelas crianças. Então agora, a história de uma gata. Tem uma música que eu vou cantar pra vocês, então, que é assim. Vamos lá, agora vai ser na capela, tá? O meu mundo era apartamento, diversão, almofada e trato. Todo dia um filé mignon, ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo momento, fique em casa, não tome vento, mas é duro ficar na sua. Quanto à luz da lua, quantos gatos pela rua, que de noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás. De manhã voltei pra casa, fui parada na portaria, sem filé e almofada, só por causa da cantoria. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lata, porque eu sou mais gata, numa louca serenata, que de noite vão cantando assim. Quero ver vocês aí, hein? Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerá. Olha, parabéns! Que maravilha! Cantei. E que voz linda! Obrigada. Você falou uma coisa, você falou, vou fazer a capela. Né? Então a capela é quando a pessoa canta sem o acompanhamento, viu? Porque uma vez eu fui fazer uma entrevista, eu era bem novo de jornalismo, né? Tinha 19, 20 anos, e eu fui fazer uma entrevista com a Elisete Cardoso. E eu pedi que para encerrar a entrevista ela cantasse a música Canção do Amor. Aí ela virou para mim e ela fez assim: não, pode deixar, eu vou fazer a capela. Né? Aí eu pensei, fiquei tão triste, eu falei, nossa, eu pedi Canção do Amor e ela vai fazer essa tal de capela, né? Que eu nem conheço. Aí ela começou a cantar Canção do Amor, eu falei, ué, essa mulher tá louca. Eu peço uma música, ela fala que vai cantar outra, depois ela vem, né? Então a gente tem que cantar sem acompanhamento. Viu? Então, foi só uma brincadeira aqui. Então eu canto essa música lá, então eu ensino, né? Vocês estão vendo que eu tô... Quem está assistindo aí, né? Eu coloco todo visto de gata, né? Porque isso aí para criança, o lúdico, é muito importante, né? Muito. Então eu me visto de gata. Já fiz essa história, que eu gosto muito, ela é um sucesso. E depois dessa, eu tenho a história, né? Da Bia Vilela, que é a história do gato xadrez, que é a continuação dessa. Então, primeiro é a música, sempre tem que ter música. Porque o dia que eu não coloco uma música, que eles participam, né? Que na realidade eu faço essa encenação como gata, conto a história, faço tudo, a gente conversa um pouco, e daí eu abro espaço para eles conversarem. Algumas crianças participam
caracterizadas ainda, imitam, que é o mais bacana, eles. Tá? E olha que são crianças tímidas. Que às vezes são crianças tímidas, você vê que eles vão lá na frente, tentam fazer o seu melhor, é a coisa mais bonitinha. Que lindo. É muito bonitinho. Então não é só eu contar a história. Por trás da história tem todo um trabalho sistematizado que ajuda muito a criança a desenvolver, né, ao seu desenvolvimento. E depois dessa tem, que eu vou continuar para dar o gancho, que é a história da Bia Vilela. Pode? Pode. Aí depois a gente continua, porque daí depois dá pra gente falar bastante coisa sobre o que essa história proporciona, o que a gente dá para trabalhar com ela, né? E tem uma outra música, tá? Essa daqui eu encontrei, não sei quem é o autor, tá? Eu desconheço, mas assim, é bem bacana, uma belezinha. Então é assim, gente, eu vou mostrar, vocês não estão vendo aí, estão ouvindo, mas quem está em casa assistindo, vai assistir depois, vai ver aqui os personagens que eu estou mostrando, que são os gatinhos, tá? Da história do gato xadrez da Bia Vilela. Então eu vou cantar. Sua mãe era uma gatinha, branca da cor de farinha. Seu pai era um gato grandão, preto da cor de carvão. Quando nasceram os gatinhos, pra não ter confusão, não eram da cor de farinha e nem da cor de carvão. A natureza é tão sábia, vejam só o que ela fez. O gato nasceu branco e preto, o gato nasceu xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostar dessa história, que conte outra vez. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostar dessa história, que conte outra vez. Era uma vez um gato azul que levou um susto e foi lá pro sul. Era uma vez um gato amarelo, deixou de comer e ficou tão magrelo. Era uma vez um gato vermelho que foi no banheiro e fez careta para o espelho. Era uma vez um gato verde, era tão preguiçoso que adorava deitar na rede. Era uma vez um gatinho laranja, ficou dodói e só comia canja. Era uma vez uma gatinha rosa, comeu uma sardinha, deliciosa. Era uma vez um gato marrom que viu uma gatinha e fez rom-rom. Era uma vez um gato preto que adorava brincar com espeto. Era uma vez um gato branco que adorava pular no barranco. Era uma vez um gato colorido, era tão divertido e tinha tantos amigos. E era uma vez um gato xadrez. E quem gostou dessa história, que conte outra vez. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Parabéns, que lindo. Ah, dá vontade de ser criança para ficar assistindo o tempo todo, né? E a reação delas? Uma graça. Quando, primeiro que a gente está trabalhando os gatos, a gente trabalha diversidade. Porque os gatos são diferentes e nós também. Sim. Então a gente já está trabalhando gatos de todos os jeitos, cada um respeitando o jeito de ser de cada um. Depois podemos trabalhar as cores, que cada um é de uma cor. Então a criança também pode identificar, os menorzinhos, identificar as cores que eles estão aprendendo, lá do maternalzinho e tudo mais. Trabalha também uma coisa muito importante, especialmente na alfabetização, que são as rimas. Né? Que a gente trabalha na alfabetização. Então, era uma vez um gato xadrez. Era uma vez um gato azul, que levou um susto e foi lá pro sul. Azul, sul. O que rima? Então, a gente trabalha as rimas. Então, essa conversa não é só eu chegar lá e contar uma história e tchau. Não. A gente vai trabalhar a música. Por que tem daquela música? Quem gostou, a gente vai se divertir. Eles dançam. Nossa, é uma coisa mais fofa. E depois nós vamos trabalhar o sentido da história. Então, eu começo a fazer perguntas relacionadas. Então, a criança vem até mim, né? Todo mundo fica em silêncio, que é a coisa mais bonitinha, né? Que eles ficam em silêncio para contar o que entendeu. E depois, eles mesmos, quem conseguir, eu chamo para fazer história. Daí, cada um é um gato.
Daí eles entendi. tentam criar outras rimas com o gado. Não necessariamente eles vão saber a história, né? Porque, por exemplo, quando eu estudo a história, eu escolho, porque toda sexta-feira no colégio, de manhã e à tarde, eu faço o conto da Lelê, né? Então, quando eu escolho uma história, eu fico um bom tempo estudando. Então, eu fico assim, uma semana estudando. Então, dentro dessa história que eu escolho, eu vou procurar uma música que tenha a ver, e que tenha um ensinamento, que tenha um propósito, ou não. Ou simplesmente, como eu já cantei lá para eles, que eu também, agora eu não recordo o nome da autora da música, mas essa música faz muito sucesso, que é do Sapo. Ela é bem curtinha, mas ela tem os gestos que são tão importantes também na socialização também, né? Então, uma do Sapo, por exemplo, que eu coloco lá eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro e cai. Pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro e cai. Quando eu trabalho essa música, eu tô trabalhando também o ritmo, então eles estão prestando atenção, eles estão fazendo os gestos, eles estão pulando que nem sapo. É a coisa mais encantadora. E o mais legal de tudo isso, que como eu sou professora de lá, eu tenho meus alunos da alfabetização lá do primeiro ano, eu tenho os meus alunos que eu peço para alguém filmar, né? Eu peço para eu filmar para eu ver como é que está sendo o meu trabalho, a reação das crianças que eu gosto de ver, né, especialmente. Eu tinha um aluno, porque agora ele não está na escola, né? Mas assim, que ele era muito tímido, mas sério, tímido, fechado, sabe? E eu comecei a trabalhar sempre a música. Então, sempre tinha música. Eles têm que levantar, eles dançam, eles participam. É sempre alguma coisa, assim, diferente e curtinha para eles assimilarem, né? Aí, acontece. Eu comecei a perceber que esse aluno, ele estava dançando, ele estava pulando, ele estava rindo, ele estava se divertindo, coisa que ele não fazia. Então, olha o efeito da música na vida de uma criança. Imagina a gente, porque se a gente não tá legal, a gente escuta uma música, faz bem isso pra gente. Exatamente. Ou a gente chora, ou a gente fica muito feliz. Exato. Mas assim, a música, o teatro, a dança, toda essa arte envolvida, a história, seja ela lida, que também é tão importante ler a história e repetir também não tem problema, porque às vezes os pais me perguntam, mas professora Alessandra, ou Lelê, eu repito a história pro meu filho que ele pede muito. É normal. Absolutamente normal uma criança pedir várias vezes para assistir a mesma coisa ou até para assistir, ouvir, ler a mesma história. Porque a criança, cada vez que ela vai ler, você conta aquela história, ela vai ver alguma coisa diferente que ela não viu. Sim, e ela precisa disso para ela se auto-afirmar, para se completar. Ela só vai desistir de ouvir a mesma história, a mesma música, seja o que for, quando para ela satisfez já isso para ela. Ela entendeu completamente o que significava aquilo. E está convencida. Está convencida e está feliz. Daí acontece, ela parte para outra. Daí você vai ouvir de novo várias vezes. Então, contar uma história para criança, que nem a Dona Baratinha. Meu pai contava muito a história da Dona Baratinha, várias vezes para mim. E ficou, né? Tanto que ficou, que olha só, depois de 40 e poucos anos, eu fui lá como contadora contar qual a história. A história do casamento da Dona Baratinha. Eu adaptei, né? Tem as adaptações também, que era a Ruth Rocha maravilhosa, com as histórias dela. E tem outras histórias da Ruth Rocha que eu gosto muito de contar também. E marcou. E eu posso falar, as crianças lá que trabalham com educação infantil, o primeiro ano, né? É do maternal até o primeiro ano o conto. Mas também, quando é possível, por causa da carga horária dos outros alunos lá, quando possível também é feito com os alunos maiores, do 2º ao 4º ano. Daí são outras histórias, como já fiz a menina da cabeça quadrada, que fala sobre a tecnologia da criança ficar sempre naquilo. E eu coloquei, os professores me ajudaram, os professores participaram, participou orientadora, foi uma coisa incrível. Então, assim, não só eu como contadora. Os professores, quando podem, eu peço para eles participam. Recentemente agora teve a Semana Pedagógica da escola, e eu apresentei para todos os envolvidos, né? Todos os coordenadores, professores pediram para que eu falasse um pouquinho. E eu fiz lá a história do rabanete, né? Que é do vovô que é puxar o rabanete e que fala sobre ajuda. E os professores participaram. Quem quer participar? E foi na hora. Eu dei alguns comandos. Precisa disso, disso, disso. Era uma história cantada. Que máximo, que legal que foi. Olha só, né, gente? É tudo isso, né? Essa coisa coletiva, né? E o que gera. Mas olha, Alessandra, nós vamos para os rápidos comerciais, voltamos já, viu? Para contar mais e mais dessas novidades todas maravilhosas. Cacique, tá bom? no seu coração.
Ano novo, vida nova. Saúde é prioridade. Comece por incorporar hábitos saudáveis. Procure seu médico de confiança. Oferecemos alta tecnologia em análises laboratoriais com excelente custo-benefício. Confira as unidades e horários de atendimento no site oswaldocruz.com.br ou ligue 2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Andrade, CRM 99205. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas Oliveira. E estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura. E olha, aproveitando, né, Alessandra, para mandar aí o pessoal ouvindo o programa e pedindo, né, vamos mandar aqui um abraço para a Carmen Lúcia, né, um abraço também a toda a equipe do Colégio Idesa, né, e quem mais? Nossa, todos eles, professores, meus alunos queridos, as pessoas que trabalham lá, que estão sempre me ajudando, os funcionários que ajudam a montar um palco lá. Eu vou ajudar vocês a fazer o meu mural é imenso lá, né? Aí precisa subir na escada para ajudar, então eu tenho sempre um apoio muito grande daquele colégio. Ah, que maravilha, que maravilha. Quero também aproveitar e mandar um abraço pro André das Fantasias. Meu irmão. Irmão da Alessandra, que ontem foi uma curiosidade muito grande. Né? Um abraço, André. Pois é, porque você acha que eu me visto de joaninha, de borboleta, de abelha, de tudo quanto é coisa. Vou lá na loja Fantasia emprestar roupa. Ai, Alessandra, me diga uma coisa. Existe o que você pode dizer dentro dessa parte de qual é o vínculo que tem a cantora, a contadora de histórias, e como você, nesse meio tempo da pandemia, como é que você se virou? Então, a pandemia nos pegou, né, assim, porque eu comecei a adaptar o jeito. Até então eu não tinha canal, não tinha nada, não tinha pretensão de chegar onde eu tô hoje, graças a Deus, tô super bem. Até em festa de aniversário já fui fazer o conto da Lelê. Você vê, só, porque eu faço ótimo. trabalho até nos aniversários que eles têm pedido, aniversário em outros locais de amigo. Então, quando ocorreu a pandemia, eu precisava contar a história para as crianças. Não queria deixar eles assim, já não estava passando uma fase nada fácil. Exato. Triste, com tantos acontecimentos. A escola falou assim: Alessandra, você consegue gravar a história e nos enviar para que a gente envie e você coloca no YouTube? Ou vocês nos enviam, que a gente envia nos grupos? Tá, beleza. Aí que eu fiz? Eu tenho um quartinho lá, transformei esse quarto da Lelê, né? Um quartinho pequeno, aonde eu adaptei para fazer as gravações. Aí eu comecei a fazer a gravação e enviar. Foi aí que acho que eu comecei a conhecerem mais o meu trabalho, porque era uma época que as pessoas ficavam muito dentro de casa, né? A gente teve que se virar todo mundo teve que se adaptar à vida aí. E foi aí, nessa pandemia, que eu comecei a fazer as histórias e o mesmo entendimento. Eu gravava como se eu estivesse falando com as crianças dentro de casa. E aí, o que vocês acham? Responde, tal, e mandava. E até eles pediam alguns temas. Alessandra, nós vamos trabalhar, por exemplo, a Páscoa. Você tem alguma história? Eu falei, tem uma história que eu amo, que é da Ruth Rocha, né, que fala o coelhinho que não era da Páscoa. E eu adoro essa história, porque ela vai falar de vocação. Até depois, se quiser, eu conto um pedacinho, porque ela é longa e ela tem muitos personagens na história, mas aí foi na época também que comecei a falar sobre isso com eles, tudo. E deu certo. Aí quando a gente retornou, eu continuei fazendo conto. Porém, com um número menor reduzido o número de alunos para assistir, né, porque também são todos os alunos lá, com máscara. Então a gente teve que se adaptar com a máscara, colocava aquele, né, negócio na cabeça lá de plástico, mais a máscara, mais às vezes o fone. Olha, saía. E a alegria deles era melhor, porque trazer naquele momento algo normal para eles, não sair tanto da rotina deles,
Demorou? Então eu fiquei aqui mais de um ano em casa fazendo esse trabalho. Inclusive eu trabalhava para uma rádio também, que é lá de Poços, que eu mandava os vídeos para lá também. Então eles também estavam fazendo esse trabalho lá, que a gente estava trabalhando sobre com minhas histórias. E aí foi dando essa continuidade, né, com as histórias. E hoje eu faço esse trabalho lá, como eu já disse, mas nada é por acaso, não é qualquer história. Eu estudo muito para ver qual é a história que eu vou levar, o que eu quero passar, qual música eu vou colocar que tem a ver com essa história, que objetivo eu quero alcançar. Vai ter participação das crianças, legal que vai ter um teatro depois, porque na época de eu ter feito o Barracão do Deca do teatro, eu também não imaginava que ia ajudar, porque eu vou falar a verdade, eu sempre fui muito tímida. Uma das coisas que me ajudou, e eu falo para quem é tímido, gente, é verdade, uma das coisas que me ajudou a não ser tão tímida é cantar. Cantar? Cantar. É mesmo? Cantar. Porque assim, na época dos videoquês da vida, porque hoje não tem tanto assim negócio de videoquê, tem, mas na época dos videoquês, eu participava muito, inclusive concurso de videoquê, gente, ainda cheguei a ter quase na final, cantando TT Espídola. Olha só, desafio, hein? Porque sou soprano, né, daí eu gosto. Aí cheguei na final. Aí eu tinha tanta vergonha de enfrentar o palco, eu nem pensava um dia que cogitava em ser contadora, né? Mas assim, gente, eu tinha muita vergonha. A música me ajudou muito. Porque eu tinha que enfrentar as pessoas, eu tinha que cantar ali na frente. Isso me ajudou muito. Eu falo, quem tem vergonha, cante, não tenha vergonha, sabe? E quando eu convido as crianças ou alguns professores para fazer o teatro lá, eles às vezes ficam morrendo de vergonha, até foge às vezes, sabe? Alguns assim. Então eu falo, gente, estamos aqui para fazer o melhor que podemos da maneira que a gente consegue. Claro. E o mais importante, se divertir. O importante é se divertir, porque se a gente se divertir, a gente vai passar essa alegria para as crianças. Vai, é verdade. Entendeu? É verdade. E por mais que às vezes a gente esteja nervosa, a gente não tenta não transparecer isso para eles, que às vezes dá um friozinho das coisas, né? Que a gente, de mudanças, de coisas assim. Mas olha, isso é muito bacana. Então eu falo, pais, leiam para os seus filhos. Mas assim, não é quantidade, vou ler todo dia, porque a rotina da vida da gente é louca. Então a gente não consegue, às vezes, ler sempre, todos os dias. Mas é priorizar a qualidade. Então, assim, bons livros, que hoje tem vários autores. Eu não falei que eu escrevi um livro também, né? Não, você não falou. Então, eu tenho um livro escrito que é a Fada Rimarela. Que é a fada que gosta de rimar. E justamente porque eu trabalho, a rima é tão importante que eu fiz uma história. Mas é de autoria própria, assim, eu não tenho não é para uma editora, até se alguma editora quiser ajudar. Mas assim, o Carlos Máximo que fez o desenho. Olha, pessoal da Casa Cultura, hein? Essa Exato, grande André, editora, André, eu assisti, eu assisto, André. gente. Eu tô na escola esse horário, mas eu tô assistindo todos. Já fica de olho aí, hein? Tava falando com o André. E essa história ficou uma graça. E sabe quando que a gente fez essa história? Na época da pandemia. Gente, mais essa que eu tinha esquecido. Quase que eu esqueço. Eu esqueci de trazer o livro. Foi na época da pandemia. A gente ficou preso. Aí eu falei, gente, eu preciso... E como a gente trabalhava no computador para falar com as crianças, eu falei, gente, eu preciso achar uma história que tenha rima. Então, isso não é só... tinha outras, mas eu queria uma linguagem que tinha animais, não sei o quê. Aí eu comecei a escrever e falei com esse meu amigo. E a gente, na pandemia, ele de lá, eu de cá, a gente conversando. Ele fez o desenho, mas ficou uma graça. É uma pena que eu esqueci de trazer. Ficou uma graça a história. E eu fiz... ele foi em casa, a gente fez uma live... Nunca tinha feito live na minha vida, pelo Face. E bombou a live, assim, deu super certo. E apresentei o livro. E esse livro está à venda na Casa do Educador. Tô fazendo só propaganda, viu? Hoje, viu? Você tá vendo, né? Mas tem que fazer mesmo, lógico. Tá na Casa do Educador, meu livro. A Fada Rimarela, fada que gosta de rimar. Mas a minha pretensão é realmente que ela esteja nas livrarias, porque ficou um livro muito fofo, moderno, porque tem um macaco que usa selfie. Então, os animais vão conversando entre eles e fazendo rima, com brincadeira. Mas com uma graça simples e uma graça. Eu sou apaixonada por esse livro mesmo, e tem outro, e quero fazer outro ainda, mas agora quero achar uma editora pra gente fazer, porque é a correria da vida, a gente vai deixando, isso não pode acontecer, os nossos sonhos não podem ser guardados na gaveta, não. Não, de forma nenhuma, ao contrário, essa gaveta dos sonhos, ela nunca pode estar fechada, ela tem que estar sempre aberta, gente. Né? E daí que saem as grandes coisas, né? Que maravilha, mas você não pode parar nesse livro. Você tem que dar continuidade, Alessandra. Sim, aí eu falo leitura para as crianças, começar com história, com os pequenininhos, começar com histórias mais curtas, contos de
contos de fada que são importantes para trabalhar a imaginação, trabalhar os conflitos, as diversidades. Depois vai aumentando a história, né? Ela ficar um pouco mais longa para a criança entender melhor, até que a criança vai estar já lendo as histórias, né? Então, a leitura, a música. Gente, grávida, coloca música boa, né? Música boa. A gente até indica, viu, pessoal, que vocês devem ouvir, tá? Né? Por favor. Por favor. Músicas, gente. Isso vocês não têm noção como ajuda a criança. E tem estudos mesmo que eu estava falando, né? De criança que depois fizeram um estudo com crianças que, quando ficava com 4 meses de idade, e colocaram a mesma música. A reação da criança. Com a voz, a criança quando nasce, a criança está chorando, você fala, ela já vê. Sim, então você imagina verdade. isso. Como tem trabalhado. E ajuda também o auditivo da criança fica muito mais aguçado, assim. Muito mais. Muito. A criatividade. Então, gente, eu falo para os papais aí, até eu digo para os professores, vamos trabalhar com as crianças muita leitura, né? Não só na escola, não é só o papel da escola, papel em casa. A vida tá corrida, tá uma loucura. Eu tô aqui, daqui a pouco vou voltar para a escola, rapidinho, mas assim, ler. Eu não posso ler todo dia. E se a criança pedir, mamãe, conta de novo a história do gato xadrez da Lelê, você vai contar 2, 3, 4 vezes. Uma hora ela vai estar encenando a história, mostrando como ela é criativa, como ela vai elaborar melhor. E quem sabe, ela vai ser aí um grande escritor, vai ser um roteirista, vai ser um músico e incentivar também a mexer com os instrumentos, né? Claro, o meu filho, claro. tem um filho meu que gosta, tudo. Então, assim, música, leitura, eu acho que é uma coisa que tem que estar presente na vida da criança. Boas músicas. Eu falo sempre uma coisa, sabe, Alessandra? Nós vivemos aqui numa terra que é um celeiro de artistas. Nós tivemos Monteiro Lobato, Hebe, Cid, Celi e começou tantos tudo e com o tantos. nosso pai, né? Grande Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Agora, nós temos que incentivar, porque eles já fizeram, né, e deixaram a obra. Isso. Agora é nossa obrigação incentivar novos Lobatos, novas Hebes, novas Georginas, novos Toninhos. É isso que nós temos que fazer agora, incentivar a criança e ela ver que é possível, né? Só é impossível quando você não tenta. Se você não tentar e não tiver aquele estímulo, você não vai conseguir. Você está falando só de a gente tentar. Outra coisa. Então, todo mundo sabe que eu sou Victorina imenso, com muito orgulho, que meu pai me deixou uma bagagem muito grande. Mal ele sabia. Ele deve estar onde ele está me vendo o que eu estou fazendo lá e me ajudando. E dando assim, me ajudando, assim, que às vezes eu preciso de criatividade, pai, por favor, me salve uma coisa, e vem, assim. E da minha mãe também, tenho que agradecer muito a minha mãe também por tudo. Nossa, minha mãe escreve, minha mãe toca bateria, minha mãe toca não sei o quê. Nossa, minha mãe é muito doida. Mas assim... uma das coisas que eu tô lá no Centro Cultural, tô sempre lá no Centro Cultural Tânia Mendes, né? Porque eu gosto muito de lá, porque aquele lugar exala música, exala tudo, é um lugar maravilhoso, faz tão bem, nossa, tô lá. Eu tô aprendendo violino lá, né? Que maravilha, com quem? Com o Ronilson? Agora com ele, era com o Thiago antes, com o Ronilson. Gente, vou falar pra você, não tem idade pra aprender música não, tá? Ai, porque violino é difícil. É difícil, você gosta? Gosta. Por que você não toca violão? Porque eu quero violino. Não é? Você não toma trompete, porque não sei o que nem ontem eu tava assistindo. Que belezinha, criança tocando, 7 anos, você viu? Eu não consegui, olha, assim que nem eu falo, eu tô na escola esse horário, infelizmente eu não posso estar assistindo, dar umas 2, porque eu tô lá. Daqui a pouco eu volto pra lá. Mas eu gosto de assistir lá no YouTube, tudo. Que belezinha! Ele prendeu, eu assisti 1 hora, do começo até o fim. Eu falei, gente, que fofo. Olha só o incentivo desse pai. O pai é músico? A criança tá lá, gente, mas olha o incentivo que tá aí. E o que você falou hoje, desde a gravidez, ontem foi o que ele falou. Que desde a gravidez tocava, fazia, porque sabia que ali, aquele ser ali dentro já estava absorvendo tá sendo... isso. É lindo demais, gente. Lindo. Olha, eu vou falar uma coisa. Quem não gosta de cultura... Quem não apoia a cultura e quem não valoriza a cultura e diz que, não gosto disso, chegue na sua casa, pegue sua televisão, jogue fora, tire a música do seu carro, porque você não gosta mesmo de cultura. Nós vamos pro comercial rapidinho, que tem uma placa gigante na minha frente. Estamos indo pro comercial. Voltamos já já. Para de falar um pouco, Alessandra. Eu achei... Cacique no seu coração.
Ano novo, vida nova. Saúde é prioridade. Comece por incorporar hábitos saudáveis. Procure seu médico de confiança. Oferecemos alta tecnologia em análises laboratoriais com excelente custo-benefício. Confira as unidades e horários de atendimento no site oswaldocruz.com.br ou ligue 2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Andrade, CRM 99205. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas Oliveira. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas Oliveira. Voltei. Alessandra, nós estamos falando, né, da cultura, da importância, né, o quanto faz bem para as crianças. Pessoal, é a nossa continuidade. Essas crianças de hoje serão os médicos, serão os engenheiros, serão os grandes artistas, serão os homens da administração pública, né, do futuro. Então nós temos que investir muito, muito, muito nas crianças. Alessandra, o seu trabalho é maravilhoso, maravilhoso. É um trabalho que, com certeza, uma pessoa como você é iluminada. Amém. Porque uma pessoa que tem a arte dessa maneira, que lembra do jovem, tem esse carisma que você tem, o quão bem você faz para tantas e tantas crianças. E o quanto um dia alguma criança, daqui 40 anos, daqui 30 anos, vai estar falando de você. Olha, você sabe que é bacana isso mesmo. Eu acho que quando a gente planta uma sementinha, lá para frente, ela vai, né? Ela vai desabrochar, vai crescer. E eu vejo, assim, alunos que hoje não tem mais o conto, que está lá no 6º ano, eu encontro com eles assim, tem tanta saudade do conto da Lelê. Eu falei, vamos ver a possibilidade um dia eu contar alguma história para vocês, daí tem que, né? Mas assim, encontro, crianças, eles vêm me abraçando, sabe? E é muito bacana. Criar essa atmosfera para as crianças de imaginação, de entretenimento, de alegria, e deixar essa lembrança para eles. Gente, é isso que eu quero. Eu quero deixar alguma coisa de bom. A criança que é tímida já tá ficando super alegre. Que é alegre, tá mais alegre ainda. É verdade, verdade. Mas assim, o ano passado, com meus alunos fofos, a gente fez um teatro, né? E eles encenaram uma das músicas. Eu gosto muito de um grupo de Pé de Sonho, que acho que ele é do Vale. Pé de Sonho. E tem uma música que é da Borboleta Azul. Eles pediu para colocar lá na sala toda hora. Professora, coloca a música Borboleta Azul, voa no jardim. Que é a história dela, falando com a lagarta, e trabalha metamorfose, tudo isso daí, sabe? Transformação, tudo. Gente, você precisa ver que bacana. Ele está lá na frente, no final da aula, fala assim, a gente pode cantar a música que você fez no seu conto? Posso. Aí eles iam lá, contavam. Eu falei, gente, vontade de apertar, coisa mais fofa, sabe? Eu encontro com eles que agora eles estão lá tão grandinhos já, assim, sabe? Vão pra lá. Daí eles vêm, me abraçam, falam assim, ai, que belezinha. Inclusive, uma das alunas, de um conto que eu fiz lá, ela foi para Fego e ela apresentou um dos teatros que eu fiz, uma criança, um dos teatrinhos que eu fiz lá, ela apresentou no Fego. Porque ela gostava tanto, que ela foi apresentar lá para entrar, né, para ficar lá no Fego. Eu achei o máximo. A mãe falou para mim, Sandra, ela quis porque quis, é por sinal da história da borboleta. Ela que quis porque quis isso daí e tal. Eu falei assim, então é o seguinte, a criança tem que fazer o que ela sente segura. Ela tá segura, ela tá feliz, ela vai fazer o melhor dela. Claro. Deixa ela fazer, porque a mãe queria né, a mãe, não, dei ideia disso. Mas, que eu falei, ela estava feliz, ela estava se encontrando. Não, eu nem perguntei se ela passou ou não. Acabei a gente não se encontrando para perguntar isso. Mas isso me marcou, porque a gente pensa que a criança não está entretida vendo o que você está fazendo. Tá lá. Sim, tá lá. E está assimilando aquilo, está assimilando, né? tá?
E é muito bacana. Sexta-feira agora tem o Conto da Lelê, né? Que a gente inicia esse ano agora. Então eu vou iniciar agora, né? Que a gente tava de férias, tava tendo umas coisas na escola, carnaval, que teve lá tudo. Então sexta-feira já tem o Conto da Lelê. E eu costumo colocar nas minhas redes sociais depois, mas assim, né? A gente não coloca as crianças, que não pode, né? Mas assim, vocês vão ver o meu trabalho, que depois o Dimas passa qualquer aonde que tá, para vocês conhecerem um pouquinho. E sempre enfatizar, gente, cultura para essas crianças. Leitura para essas crianças. Para que ela se torne um cidadão muito melhor, mais consciente das coisas, mais assim, inteligente, mais culto mesmo. Para saber lidar com as dificuldades da vida. Porque a gente não sabe que nas histórias, a criança sabe lidar com os conflitos. Ajuda a trabalhar com os conflitos. É verdade. Então, é isso. A dica é ler, não precisa ler todo dia, bons livros. Lê hoje um pouco, tá cansado, não consegue e tal. Tem uma ideia, eu gostava tanto de que alguém contasse história pra mim quando eu era criança, até meu irmão contava história, eu dormia. Eu falava, André, conta uma história pra mim. Daí ele falou, sem ser folgada. Ele falava, eu falei, mas conta. Daí ele contava. Então, desde que eu já imaginava, né? Então, assim, essas coisas que vão levando a gente para esse caminho tão bom. Você sabe, Alessandra, que quando eu estava na Secretaria de Cultura, eu tinha feito uma parceria com a educação, com a Secretaria de Educação, de lançar uma coleção, né, de taubatianos ilustres, mas contando eles crianças e direcionado para as crianças, para eles conhecerem esses taubatianos. Infelizmente só lançamos 2 títulos, que foi Ebinha e Bentinho, que era o Monteiro Lobato. E você precisa ver a quantidade de pais que até hoje conversam comigo e que as crianças não sabiam quem era Monteiro Lobato. Nossa. Então, olha que importante isso, né? Não é só ir no sítio Capão Amarelo. Não é você ir lá e mostrar o trabalho. Quem foi Monteiro Lobato? Olha os personagens. Quem era Emília? Por que ela era assim, tal. Inclusive, eu já fiz a Emília na escola. Fez? Já contei. Contei, assim, o bolo da tia Anastácia. Por sinal, era um episódio que passava na televisão de desenho, que eu gostava muito de assistir os desenhos animados. E eu peguei uma das histórias, que é o bolo da tia Anastácia. E eu gravei na pandemia essa história, que o meu pai fez uma maquete pra mim, do Circo Capão Amarelo. Eu tenho uma maquete que meu pai vivo me fez pra eu trabalhar na escola. E eu usei no meu conto. Meu pai deve estar lá no céu, se pulando de alegria. E eu usei, inclusive, quando eu levei na escola para mostrar, olha, o Circo Capão Amarelo, um dia eu te mostro. Inclusive na exposição. Estava na exposição do meu pai. Eu vi. Por sinal, fizeram cantar na exposição, né? Eu lembro. Aquilo lá não foi ensaiado 5 minutos antes de começar, viu? Eu ia cantar Marisa Monte lá no... Nossa, na frente de todo mundo. Não, você vai cantar na exposição do meu pai, vocês imaginam? Eu falei, não vou. Daí a Margarida falou, mais o professor Ivan, mais aqueles, os alunos, tocando flauta. Por isso que você falou no início. Olha, Alessandra, eu conheço e tal. Mas assim, foi falado isso na quinta, na sexta foi a exposição do meu pai. Eu falei, como assim vocês querem que eu cante? Não, porque você canta, você gosta, não sei o quê. Eu falei, não, gente, não vou cantar a exposição do meu pai, eu não vou ter coragem de ficar lá na frente, eu vou morrer de vergonha, então eu vou chorar. Não, você vai cantar. Então, aquela música da Marisa Monte, se ela me deixou a dor, essa minha só, não é de mais ninguém. E tem essa daí. Eu falei, gente, eu não vou cantar. Eu na hora lá rezava lá no canto, falei, gente, não vou. Eu não sei o que aconteceu, que eu consegui cantar a música, até dancei lá, né? Porque eu acho que é um modo de eu ficar assim mais tranquila, sabe, gente? Porque o meu gestual, a expressão corporal ajuda muito. Verdade. A expressão corporal ajuda muito, né? Então, quer dizer, me ajudou a me tranquilizar, não esquecer a música, cantar flauta tocando no fundo, os alunos tocando violão. Gente, na hora que eu vi que terminou, eu falei assim, não acredito que eu consegui. E ficou tão bonito. Eu não esperava. E não foi ensaiado. Foi assim, 2 minutos antes, Sandra, vem ensaiar. Ensaiar? Não, mas eu falei que eu não vou. Não, vai. Aí cantei. Eu falei, gente, eu conheço a música, mas eu não cantei essa música na minha vida. Eu só dei uma ouvida ontem, porque eu achei que eu não ia cantar. E saiu. E foi uma homenagem que eu fiz pro meu pai, que marcou tudo. Marcou minha vida, assim, marcou. E até hoje as pessoas comentam lá, né? E por causa disso, o pessoal fala, você é cantora. Gente, eu brinco, assim, né? Eu estudei música, já fiz coral, participei de alguns corais, de cursos de música, de teatro também, que vários, né? Na época do Barracão do DEC aí, né? Com o João Anjo, enfim. Muita coisa. E tudo isso, a gente pensa que você faz lá atrás. Eu não vou fazer esse curso, não. É bobeira fazer esse curso, porque eu não sei se eu vou usar. Ué?
O futuro, a gente não sabe. Exatamente. Olha onde eu tô hoje. O que eu usei? A música me ajudou a trabalhar a voz, né? Porque tem todo um cuidado. Ouvir a história desde criança, mesmo aquelas histórias inventadas, Sim. porque histórias também boas são aquelas que a gente inventa também. Exatamente. Com certeza. A gente tá no carro para entreter as crianças, tá inventando uma historinha. Meu pai fazia muito isso. A gente está em algum lugar, a gente conta uma história, isso daí mostra quanto a gente é criativo. Que só falta a gente apenas desenvolver esse lado. Então, uma dica aí para as pessoas que querem serem contadores ou professores que têm vergonha, se jogue, faça o seu melhor. Nem que Vai for lá. você começar a contar história para seus cachorros em casa e seus gatos. Meus gatos, né? Nossos Eu gatinhos. conto para eles. Também. Nosso quarteiro, nossos gatos, estava falando no início aqui. Ele falou assim: eu tenho gato, tenho cachorro. Eu falei, eu também. Daí falando os nomes dos bichos, a gente tá rachando o bico de rio dos nomes. Gente, porque a gente tem mania de colocar uns nomes muito estranhos nos bichos, né? Mas é outra história. O que vocês acham de um gato chamado Juvenal e um cachorro chamado Raul? Não vão brigar com a gente quem tem esse nome, por favor. Por favor, é uma homenagem. Se a gente coloca o nome, é porque a gente gosta do nome. Nessa minha cadela é Vilma, eu tinha um Fred, a Vilma, então, por favor, Vilma, com todo carinho, porque Exatamente. Vilma! É o tempo todo chamando. E eu, Juvenal! Gente, então, através disso daí, a gente coloca o nome nos nossos bichos, os bichos acabam entrando na história, porque a gente estava Exatamente, colocando na história esses animais que a gente tem. A criança vai, como eu contei hoje a história do gato xadrez, a criança vai se identificar, porque eu tenho um gato, porque eles falam assim, meu gato é branco, eu tenho um gato todo branquinho, eu tenho um preto. E aí eu falo pra eles, gente, eu não tenho um gato preto e não tenho um gato branco, eu tenho 4 gatos, mas um preto e um branco eu tava querendo. Tô louco, um gatinho preto e um branco. Falei, calma, né? Porque eu já tenho um quarteto lá. Aí a gente fala de todos esses aqui, dos gatinhos, de tudo. Então, como é importante. Então, eu só falo, para quem quer contar história, conta a história, brinque com seus filhos, brinque com os seus filhos, nem que seja um tempinho que sobrou, vai lá, seu filho tá brincando de carrinho sozinho, senta um pouquinho, aqueles 5 minutos que você sentou com ele vai lembrar. Mamãe, lembra aquele dia que você sentou comigo 5 minutos pra você brincar? Lembra, mamãe, que você fez aquela tarefa comigo? Lembra aquele desenho que você fez comigo? O professor falou que você fez aquele desenho, mamãe, não é pra você fazer. Gente, mas você teve presente na vida do seu filho. O que não pode hoje é largar a criança assim e esquecer dessas coisas, né? Não esqueçam. Alessandra, muito obrigado pela sua presença. Olha, nós estaremos cobrando o seu retorno aqui, dessa vez com o livro, tá bom? Traga o livro também para a gente conversar mais e mais e mais nessa conversa tão interessante. Olha, e você acredita que hoje começou a me dar espirro? É ar-condicionado. Ar-condicionado. Viu? Então, te agradeço muito. Alessandra, qual é o endereço do seu canal? Primeiramente, agradecer a todos aí que estão ouvindo, a vocês que estão vendo aí. Muito obrigada. Obrigada a você, Dimas, mais uma vez pela sua oportunidade. Muito bacana. Então, eu tenho eu Lê Conte Outra Vez no YouTube, Lê Conte Outra Vez. Hoje eu não estou, gente, porque eu tenho minha roupa tudo bonitinho com Lê Conte Outra Vez, tá? Eu tenho tudo bonitinho. O Lê Conte Outra Vez. No Facebook eu tenho o Conto da Lelê. Lá eu coloco bastante coisa. No Instagram, meu Instagram é novo, assim, de conto que eu não tinha feito ainda. Eu tava mais com o Conto da Lelê no Face e no YouTube, que é o Lê Conte Outra Vez. Mas no Instagram eu tenho, é o Lê Conte Outra Vez também. Mas quem quiser conhecer bem o meu trabalho é o YouTube, Lê Conte Outra Vez. Porque é a Alessandra, né? Tem o Lê. E também lá no Face, que é o Conto da Lelê. Então, é isso aí. Muitas histórias. Aí eu quero ver vocês contando muitas histórias em casa para os filhotes, hein? E vamos ouvindo também. seguir, hein? Vamos seguindo as redes sociais, os canais da Alessandra Alê. Tá bom? Alessandra, muito obrigado. Estaremos de volta numa próxima entrevista para deleitar os nossos ouvintes. Pessoal, muito obrigado, uma boa tarde a todos e amanhã estamos de volta aqui com Cacique em Cultura. Obrigado, Luiz, que estava aqui com a gente. Tchau. Tchau. Que lindo. Cacique no seu coração. Cacique, sucesso e alegria todo dia. Cacique. ZYK 673, Rádio Cacique Taubaté, São Paulo. Uma das emissoras coligadas. Você nos ouve AM 1160 kHz. Você nos acessa em www.radiocaciquetaubaté.com.br e em todas as plataformas.
Rádio Cacique Taubaté, o amor da cidade. A informação na medida certa. Cacique, sucesso e alegria todo dia. Cacique. Conexão da Tarde, o jornalismo da Rádio Cacique, atento aos fatos que movimentam o seu dia. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, a informação e a prestação de serviço, saúde, economia e tudo o que você precisa saber. Conexão da Tarde, com a apresentação de Guto Santos. Oferecimento Vestibular de Verão Unital. Inscreva-se unital.br. Cacique.